Olá, estamos de volta e eu principalmente estou de volta. Já tô ficando cansado desse negócio de ficar fora dos programas aqui, né? Não, brincadeira, é só pra quando são assuntos técnicos realmente que eu sei que eu não posso eh, entregar tanta informação assim, eu prefiro ficar de fora que venham os profissionais aqui falar do assunto, né? E hoje a gente vem com um assunto bem interessante e que vai ser, não sei se polêmico, mas vai ser assim, porque é aquela história que eu, pelo menos grande parte do que tá nesse capítulo, quando eu tava preparando ele, foi tapas na cara, né, que eu recebi da vida, e por isso que eu decidi compartilhar, para que você não tenha que aprender isso aí também por mal, como a gente diz, né? Então, qual é que é a ideia hoje? É conversar sobre as lições que a gente vai aprendendo durante o nosso desenvolvimento profissional, digamos, que a gente acaba tendo que aprender, como eu dizia, por bem ou por mal. E o que eu quero dizer por mal é que normalmente é através de algum erro, né? E erro que muitas vezes acaba custando caro e complica ali a situação. Então, vamos conversar sobre isso e a gente espera que você possa aprender muita coisa hoje por bem, para que não tenha que ser por mal, né? E caso você tenha aprendido algum deles ali pelo lado ruim também, ou tenha outros que a gente não comente hoje aqui, né? E queira compartilhar com a gente, entra lá no nosso Insta, no @descomplicando a estética e conta essa história pra gente, que a gente vai adorar trocar essa ideia com você, porque, como a gente tava comentando, o que a gente vai compartilhar hoje é muito da nossa experiência por aqui, né, Cris? Ah, mas eu também, né? Tô por aqui hoje e para compartilhar um pouco da minha experiência, porque novamente, né? Porque lições acho que eu já aprendi bastante e eu até gosto do ditado que a gente aprende mais na dor do que no amor, né? Então, num dos dois a gente tem que aprender. E às vezes a gente leva uns tapa na cara ali da vida, das lições, ou às vezes a gente precisa se dar uns tapa na cara para acordar e fazer o que precisa ser feito também, né? Mas sobre no amor ou na dor, eu acho que no amor as coisas vão indo, vão fluindo, a gente vai empurrando com a barriga, porque tá tudo bem. Mas a dor, ela chega e te tira da zona de conforto, te faz tomar as decisões que muitas vezes elas são bem necessárias, só que a gente acaba adiando, né? A gente vai empurrando elas com a barriga, conforme eu falei. Então, vamos às lições, Gabriel. É bem isso que acontece mesmo, né? Normalmente na dor a gente aprende mais rápido. Mas a primeira lição, então, seria estabeleça suas próprias ideias e tendências. E por que que eu decidi começar com esse? Porque eu acredito que a gente vê muito na estética a seguinte situação. Sai um tratamento novo e vai todo mundo correndo atrás dele, né? E deixa de lado todo o resto. E até que chega um ponto e aquela moda acaba passando. Ou aquela tendência, né? Acaba tendo tanta gente oferecendo aquele serviço que o equilíbrio entre oferta e demanda vai para o espaço, né? Então aparece gente oferecendo o serviço esse por preços absurdamente baixos, que já não vale nem a pena a gente oferecer. E até tu pode me corrigir aqui, Cris, mas aconteceu isso com a criolipólise algum tempo atrás, onde a gente só via, congele a gordurinha, né? Até que o mercado começou a oferecer preço totalmente fora do normal, que se você entra para competir, sai perdendo. E sai perdendo mesmo, perde dinheiro ali no meio do processo. Um caso mais recente é a da harmonização facial, que ainda não foi pelo mesmo caminho, obviamente, mas que só se ouvia falar disso. Inclusive, muitos famosos, né, comentando, fiz harmonização facial, isso, aquilo, e deu aquele boom. Eu espero que não entre pelo mesmo caminho da criolipólise, obviamente, mas a ideia é que você estabeleça a sua tendência e uma que dure ao longo do tempo. Seja talvez você aqui entrega o melhor atendimento, o melhor serviço, os melhores resultados quando for possível, independentemente do serviço que você for realizar. Porque ficar pulando de moda em moda acaba sendo bem cansativo e a saúde do teu negócio também vai parecer uma montanha russa, né? E olha, agora tem a moda realmente de lançar método. A pessoa vai lá, né? Alguém pega suas redes sociais, posta somente os melhores resultados e vendo aquilo como sendo a mina de ouro, como seu método, como a reinvenção da roda, né? Então, feliz de quem inventa e vende.
A criolipólise foi bem isso. No início eram poucos aparelhos disponíveis, eram só com um acoplador, né? Agora existem com até 4 manoplas e também poucos profissionais que ofereciam o serviço. Eu lembro que a sessão chegava a custar R$ 1.000 por região de acoplamento, né? E hoje ela é oferecida a 199, se bobear tem gente que até faz de graça, porque se tu for contabilizar a manta, né, com registro de Anvisa, todos os custos envolvidos na realização do procedimento, que a gente já comentou em outros episódios também, a pessoa acaba não cobrindo esses custos. Isso se ela não paga para trabalhar só para dizer que tem em agenda, né? A harmonização facial, eu já vejo algumas prostituições, digamos, já vi pessoas que cobram o valor que eu pago de um preenchedor, porque eu procuro comprar material de qualidade, a pessoa vende o serviço assim a aquele preço, né? Mas, enfim, né? Acho que a gente tem mercado para tudo. E sobre o se manter ali no mercado, entregar o melhor atendimento, deixa eu dar um exemplo, né? Porque eu posso falar aqui da minha depilação a laser. Eu não sou a mais barata da cidade, longe disso, né? E eu quase arrisco dizer que eu sou a melhor, tá? Modéstia à parte, porque eu pego vários casos que vêm de outros profissionais que já fizeram 10, 12, 15 sessões e acabaram não tendo resultado. E eu já tô há 8 anos, então, realizando esse tratamento mesmo numa cidade pequena que tem 25 mil habitantes. A questão dos métodos eu tenho visto não só na estética, inclusive em várias outras áreas. Mas nem vamos entrar nesse tópico hoje, porque esse episódio já tá grande, bem grande, né? E se a gente for entrar nessa polêmica, aí sim que a gente vai passar o dia inteiro aqui conversando. Vamos deixar para outro dia, caso tenha interesse, né? A segunda lição é que a gente não pode pensar só em ganhar dinheiro, que não é só sobre ganhar dinheiro. Antes de você sair pulando da cadeira, pera que eu vou explicar, né? Não vai me entender errado. Ganhar dinheiro é importante e é parte desse processo, uma parte muito importante, inclusive. Só que eu acho que ninguém abre um negócio, se transforma em profissional independente, enfim, o que for, assume riscos para não receber nada no final do mês. Isso é lógico, né? Mas o que eu quero compartilhar aqui é que o dinheiro não pode ser o nosso único foco. Porque se for assim, a tua motivação ela vai desaparecer rapidinho. Eu mesmo aprendi essa lição por mal, né? Como eu tava falando que a maioria foi um tapa na cara aqui. Eu já tive outros negócios onde eu entrei pensando em ganhar dinheiro só, e até em ganhar dinheiro rápido. Mas quando eu percebi, né, recebi aquele tapa de realidade na cara, eu acabei desmotivado e querendo me livrar daquele peso. Então, além do dinheiro, você precisa ter amor também pelo que faz, gostar do que faz. Precisa acordar todo dia pensando que vai fazer o que gosta e que vai dar o melhor de ti, independentemente dos resultados iniciais. E aí, obviamente, com organização, dedicação, perseverança, o teu trabalho vai acabar aparecendo. E dá para notar quilômetros de distância a diferença de quando a gente compra um serviço, ele é entregue por alguém que ama o que faz, em comparação com alguém que tá ali fazendo só por obrigação, né? Então, procurem usar isso como uma guia ali para se diferenciar da concorrência também. Ah, é bem isso. Acho que ninguém trabalha somente por amor, porque o amor ele não enche a barriga, né? Mas ele é uma parte bem importante do nosso trabalho, porque quando a gente faz aquilo que gosta, a boa remuneração vai ser apenas consequência. Quando a gente tem dedicação, carinho, né, aquele cuidado com os nossos pacientes, tu ter um retorno financeiro disso também vai ser apenas consequência. E o inverso, ele também é verdadeiro, né? Porque o cliente ele percebe quando a gente tem sentimento naquilo que a gente entrega ou quando isso é feito apenas por obrigação, por cumprimento de agenda. Sem sombra de dúvidas. E agora a próxima vai ser uma lição junto com uma puxadinha de orelha ali. Que é cobrar abaixo do mercado é insustentável. E aí você deve estar pensando, mas eu gasto R$ 50 em produtos para fazer uma limpeza de pele, por exemplo, né? Por que eu vou cobrar 150 se eu posso cobrar 100 e ganhar muito mais do que eu ganhava quando eu trabalhava não sei aonde, né? Só que logo, logo você vai acabar descobrindo, por mal, obviamente, que depois de pagar impostos, salários, outras despesas fixas, investimentos, etc, etc, os 150 são muito mais realistas que os 100. Então, como a gente comentou em outros episódios, inclusive tem um falando só sobre a implementação de um sistema assim, procure competir em qualidade, em bom atendimento, né, em resultados quando for possível, em nichos de especialidades, né, coisas específicas, porque quando você compete por preço, o mesmo cliente que chega por você por esse preço baixo, ele vai sair correndo quando o concorrente baixar o dele, né? E essa guerra de preço a gente já comentou também que no médio e longo prazo ele acaba sendo fatal para tua empresa.
E a pessoa enxerga a realidade só quando ela faz tudo de forma regular, né? Que quem acaba fazendo em casa ou faz por baixo dos panos sem se regularizar, acaba, enfim, lucrando também feliz com os seus R$ 100, né? Mas quem vem por preço, ele vai por preço e realmente quem ainda precifica o seu serviço apenas se baseando pelo custo dos produtos, logo vai acabar sentindo no bolso ou no cansaço mesmo que as coisas não funcionam dessa forma. Então é melhor trabalhar na qualidade do que na quantidade. Fica, fica a orientação ali nesse caso. A próxima é a perfeição inimiga do progresso. Se eu pudesse voltar no tempo, né, e aprender essa uns 10 anos atrás, bom, é natural, né, que a gente queira sempre entregar o melhor. Isso sempre vai ser parte de nós quando a gente quer entregar um serviço de qualidade. E quando a gente vai vender um serviço, principalmente, a gente procura entregar o mais próximo possível de uma perfeição ou de um conceito de perfeição que a gente tem na cabeça. E qual o grande problema disso? Que se a gente entrar nesse conceito, né, que a gente tem na cabeça, a gente não vai vender nunca nenhum serviço porque a gente sempre vai encontrar uma falha ou alguma coisa para corrigir ali no meio. E esse ciclo acaba sendo interminável, né? A gente nunca vai chegar a essa perfeição. Então, é claro, a gente precisa sim entregar qualidade, mas não buscar um conceito inalcançável que a gente tem na cabeça, até porque muitas das correções que a gente for fazer depois no serviço, elas vão vir através dos clientes mesmos, do feedback que ele vai nos dar, né? E eu acabei aprendendo muito disso, inclusive com os podcasts aqui. No começo eu me preocupava por cada detalhezinho, desde uma palavra, né, fora de contexto, ou até a forma como a respiração saía no microfone. E por um lado, isso foi muito bom no começo, porque me permitiu corrigir muita coisa, né, que eu fui detectando. Mas também eu fui aprendendo que, claro, eu tenho que me preocupar em entregar um conteúdo de qualidade, com um áudio de qualidade, mas que se eu entrar nesse ciclo de procurar cada falha que acontece e tentar corrigir ela, a gente vai acabar entregando um episódio por ano e não um por semana, né? Então, tem que encontrar esse equilíbrio. Eu acho até que as pessoas acabam se identificando e se conectando mais com pessoas reais, digamos assim, né? Que também têm as suas falhas e têm as suas fraquezas. E a perfeição, eu como boa virginiana, chata, perfeccionista, tenho que entender também que ela não existe, porque a gente vai aprendendo e aprimorando aquilo que a gente vai fazendo. Então, a gente precisa apostar, né, naquilo que a gente acredita, executar, colher os feedbacks e ir melhorando com o tempo. Então se tiver algum errinho ali no meio do nosso podcast, não dá bola, é coisa que acontece. A gente grava ali na hora, não tem muita edição também depois, e a gente vai tocando pra frente. O importante é o conteúdo que a gente entrega. O próximo é que você vai falhar, errar, enfim, e não tem nada de errado com isso. Tem uma frase típica até, eu acho que é do Albert Einstein, que ele diz que quem nunca errou, nunca experimentou nada novo. E tem uma do Michael Jordan também, que é um pouco mais recente, que é: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos, em 26 oportunidades confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. E eu falhei muitas vezes na minha vida e é por isso que eu tenho sucesso. Então isso vai ser inevitável para qualquer pessoa que trabalhe de forma mais independente, como é o caso da maioria da estética, né? Onde não tem ninguém te dizendo o que fazer ou qual caminho tomar. E às vezes o negócio pode estar indo muito bem, mas você vai ter também algumas ações, algumas campanhas, talvez de marketing, alguma coisa que você quer fazer que vai ser um fracasso total. E é normal isso, né? O importante é, claro, a gente tirar as lições desses erros e seguir em frente, procurar o que a gente pode melhorar ali e começar de novo, porque vai ter vários caminhos para chegar até os resultados que a gente quer, não existe só um caminho fixo. E como a gente falava lá no início, por bem ou por mal, né? Nos erros estão os nossos maiores aprendizados e só não erra quem não faz nada. Então, tu pode até ter um consultor, um mentor, ou seja lá quem for, né? Mas essa pessoa também não vai saber tudo para te dar o caminho certeiro do sucesso. O mercado ele muda e esse ano foi a maior prova disso, né? Ele começou bem para muitas pessoas que até acabaram fazendo investimentos de cara, mas aí veio o Covid e deu uma rasteira, né? Foi um erro ter investido? Pode até ser que sim, né? Mas só foi aprendida essa lição depois de ter feito. Ninguém sabe tudo, né? E mesmo que soubesse tudo, acho que não teria, enfim, não teria forma de passar todo esse conteúdo para ninguém. Então, enfim, não tem que ir aprendendo conforme a gente for se desenvolvendo também. Não tem muito o que fazer nesse sentido e aceitar também. Às vezes a gente é muito duro com as nossas falhas, né? A gente fica aí remoendo essa situação, quando a gente, na verdade, deveria só extrair a parte boa que a gente consegue e seguir em frente. A próxima é que tempo é um recurso valioso.
E aqui a gente já falou isso, que tempo é dinheiro, né? Na estética mais ainda, porque cada hora que você tem disponível para atender uma pessoa é uma hora muito valiosa. Por isso é importante que você passe também essa mensagem para os seus clientes. Tem gente até que diz, mas é normal, né, que o cliente falte, não avise, acontece, tudo mais. Mas na verdade não deveria ser normal, porque você está perdendo dinheiro nessa hora que ele faltou. Você poderia estar atendendo outra pessoa no lugar, mas acabou sendo uma hora negativa porque o teu negócio continuou aberto, funcionando, esperando essa pessoa. Então, procure cuidar sempre do teu tempo, administre esse tempo de forma inteligente, porque faz toda a diferença no teu bolso no final do mês. E existe a crença e a cultura, né, de que isso é normal e a maioria dos profissionais deixa passar muitas vezes para não se incomodar com o cliente, com as suas faltas ou as desmarcações em cima do horário, né? Mas se todos os profissionais começassem a cobrar do cliente o aviso com as 24 horas de antecedência, né, para a gente ter tempo hábil da reorganização da agenda, e também penalizasse de alguma forma a falta sem aviso, eu tenho certeza que haveria uma mudança de postura por parte do cliente também, né? Até um exemplo aqui, a minha mãe era aquela, a nossa mãe, né? Era aquela que sempre desmarcava dentista ou não avisava e simplesmente não ia. Então, depois que eu comecei a trabalhar com estética, ela percebeu o quanto que isso é ruim para o profissional e começou a mudar a atitude dela. Então, quem trabalha com carga horária a cumprir, né, que segue uma CLT, muitas vezes não entende o mal que faz para quem trabalha por agenda. Só que essa mudança tem que partir de nós mesmos. É bom que a gente consiga também passar essa mensagem para o cliente para que ele entenda também a importância que isso tem para a gente. A próxima, a gente já comentou bastante, acabou, né, comentando bastante no tópico anterior, que é aprenda com seus erros, que a gente já falou, né, que todo mundo vai falhar, mas é importante a gente aprender com essas falhas justamente para não cair no mesmo lugar outra vez, né? Quando a gente começou o episódio, a gente falou, inclusive, que eram lições que a gente acaba aprendendo por bem ou por mal. E é isso mesmo, os erros são ótimos professores, como a gente já estava comentando lá no começo também, porque a gente acaba aprendendo por mal, né? Mas é importante também a gente tirar essas lições, né, desses erros, porque tem erros maiores, digamos assim, que eles nos ensinam de maneira muito rápida, mas tem outros menores que às vezes a gente toma mais tempo para ir processando essa lição. Inclusive no exemplo anterior, né? Um cliente faltou e o nosso erro é pensar, tá tudo bem, acontece. Porque não é um erro grande que vai causar um problema gigante no teu negócio. Então a gente acaba demorando mais em assimilar esse erro. Mas eu tenho certeza que se a gente for parar para calcular quanto dinheiro a gente perde cada vez que um cliente falta, a gente vai aprender rapidinho esse erro, né? Com certeza. Muitas vezes, se a gente não põe no papel, a gente não enxerga tudo o que acontece dentro do nosso mês. Mas os erros, eles são os nossos maiores professores, né? A gente não pode ficar persistindo neles por comodismo ou por outro motivo qualquer. A mudança sempre vai ser difícil, né? É um processo que causa desconforto, mas persistir nos erros pode tornar o nosso negócio uma total dificuldade. Cris, vamos para um clássico da estética. Que você não pode fazer tudo sozinho. A gente já comentou isso também em outros episódios, né? Mas eu acho que até quero pedir que levante a mão ali do outro lado quem nunca se sentiu exausto no final do dia, né? Foram lá 8, 10 horas atendendo pessoas, chega em casa ainda tem um monte de coisa para fazer que não tem nenhuma relação com o trabalho. E ainda antes de dormir tem que abrir lá o computador, dar aquela revisada nos números, preparar um post pro Instagram, gravar um vídeo, um story, o que for. E eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento. No começo, obviamente, é mais normal. Mas o que a gente precisa entender é que esse modelo também é insustentável, como aquele de cobrar abaixo do mercado. Porque em algum momento a corda vai acabar arrebentando. E normalmente vai ser a tua saúde que vai sofrer, né? Então sempre é bom ter no horizonte já duas possibilidades. Uma que é a de reduzir a tua jornada, obviamente. Ou a de contratar alguém para te ajudar. Aí você precisa fazer uma matemática ali para ver qual possibilidade é melhor para o que você quer também, né? Ambas vão ter impacto financeiro, claramente, mas só uma pode trazer ganhos maiores no médio e longo prazo, mas também depende muito da ambição de cada pessoa. Então, vai depender da etapa do teu negócio e da saúde financeira dele também.
E por começarmos tudo sozinhas, acho que a gente se torna um tanto chata na execução das coisas, né? A gente quer que tudo permaneça do nosso jeito e muitas vezes a gente até perde a paciência na explicação, dos processos. Então, assim como tem os exemplos que o Gabriel citou, eu já vi profissionais que tinham espaços enormes com equipe, um casarão e toda aquela história, e acabaram voltando para o sossego de ser pequeno. Então, tem que ver também qual é a tua ambição e aonde que tu quer chegar com o teu trabalho, né? Procure sempre analisar aquilo que é melhor e mais viável para ti, para tua saúde em todos os aspectos, né, junto da onde que tu quer chegar. Porque o crescimento também tem uma dor ali dentro, né? Que é justamente essa dor de crescer e de ter que administrar muita coisa. Então, tem que entender até onde a gente quer chegar com tudo isso. A próxima que vem é que se você pensa que o teu serviço é perfeito, pensa de novo. E até em épocas de redes sociais, né? O que mais a gente vê são pessoas falando que oferecem o melhor que existe no mercado. E na grande maioria dos casos é uma mentirinha ali ou uma tentativa de marketing de enaltecer o serviço, né? E onde é que eu quero chegar com isso? Que você pode achar o que você quiser do teu serviço, mas quem valida ele realmente vão ser os clientes. Então, pergunte para o teu cliente sobre o serviço que você oferece. A gente até fez 3 episódios falando sobre isso. Se você não escutou, eu recomendo que você volte lá, porque tá bem interessante. O 57 sobre a qualidade do serviço, como melhorar a qualidade. O 20 sobre satisfação do cliente. E o 21 sobre o sucesso do cliente. Volta lá se você ainda não escutou. Tem muita informação legal lá dentro. Então, procure pegar todo o feedback que o cliente entregar e usar isso para melhorar o teu serviço. Porque só assim você realmente vai conseguir ter um serviço, digamos, próximo da perfeição, como muita gente anuncia ali nas redes sociais. O marketing é válido, né? E eu tenho uma amiga que a gente troca figurinhas assim praticamente todos os dias. E esses tempos ela me contou que ela não faz o pós-vendas. Então, em conversa, eu disse para ela assim, que tu não faz porque na verdade tu não quer ouvir a opinião do teu cliente depois que tu fez o serviço. Ok, tu trabalha muito bem, tu entrega aquilo que tu promete, mas e depois? Como é que fica, né? E realmente, eu entendo a posição dela, porque a gente fica a risco quando a gente escuta aquilo que não gostaria. Isso é muito normal, né? Então, a gente tem que levar todos os feedbacks para o lado construtivo e o que a gente pode melhorar com aquilo que o cliente vem e nos fala, né? Não levar tudo, sim, como uma ofensa pessoal. Então, a gente sempre vai tentar, através dos feedbacks, fazer o melhor, mas ser perfeita realmente ninguém é. Eu fiquei aqui pensando a quantidade de dinheiro que ela tá perdendo por não fazer o pós-venda, né? Inclusive, outro dia eu tava pensando em fazer, porque a gente fez um apanhado geral do ciclo de vendas, mas não... Inclusive, a gente falou de funil de vendas, né? Não falei do ciclo, que é uma adaptação ali. E eu pensei em fazer um só da parte de pós-venda pela importância que ele tem, principalmente dentro da estética, né? E agora tu acabou levantando esse tópico, eu vou dar uma pensada ali. Quando ela entender, porque ela é bem, eu brinco com ela, que ela é bem mercenária. Quando ela entender que ela tá perdendo dinheiro, ela vai mudar rapidinho. Com certeza. Bom, continuando aqui, a próxima é que as pessoas certas são muito valiosas. E a gente até, enfim, tava comentando que você não pode fazer tudo sozinho e tudo mais. Então, no momento de começar a montar a tua equipe, é importante a gente começar com as pessoas certas. E algo que a gente não faz muito até, Cris, o ser humano em geral, eu digo, é avaliar as pessoas que estão à nossa volta. Eu não digo avaliar assim de analisar, né? Mas perceber, digamos, e valorizar elas pelo que elas fazem por nós. Obviamente que nem sempre esse casamento, entre aspas, né, de contratação, enfim, vai funcionar de primeira. A gente vai errar nas contratações, obviamente. Mas quando a gente encontra aquela pessoa que faz a diferença, a gente vê que realmente bota empenho no negócio, a gente precisa reconhecer também. E muitas vezes, nem só em termos de contratação, né? Pode ser algum mentor, algum fornecedor, consultor, cliente, enfim, o que for. Quando fizerem a diferença no teu negócio, cuide bem dessa pessoa porque ela é valiosa. Agora eu tô falando, eu até lembrei também da empresa de quem eu alugo o laser. É desde 2012 ou 2013. No início eu tinha um outro fornecedor, mas ele era tanto enrolado assim. E essa empresa, não, a gente fechou uma parceria e que, ok, deu super certo.
mensalmente eu recebo mensagens de outros fornecedores querendo me entregar o aparelho de depilação também, mas não, né? Ali a gente fechou. E todos os negócios, eles são feitos de pessoas, as suas características, as suas particularidades, né? Nem sempre vai dar certo, mas quando der certo, procure segurar para si. E é um recurso importante, inclusive, para tua empresa, então a gente tem que cuidar sempre que a gente encontrar esse tipo de pessoa, porque também às vezes é difícil fazer essa união ali que case bem a forma de trabalhar e tudo mais, então quando encontra, vamos cuidar. A próxima é faça uma coisa extremamente bem, ou seja, se especialize. E a estética tem essa particularidade, inclusive, que a gente tem muitos serviços e normalmente a maioria dos profissionais querem oferecer a maior quantidade possível, né? Ali tá um erro que você tem que esquecer. E é uma estratégia válida? Claro que sim. Mas a gente não pode esquecer do poder que tem a especialização também. Fazer um, dois ou três serviços muito bem feitos, com muita técnica, né? Muita maestria, te dá a oportunidade de cobrar mais por essa especialidade, né? Quem sabe fazer muito bem isso, eles são os médicos. Porque, claro, existem os clínicos gerais e tudo mais, mas a grande maioria busca essa especialização e trabalha em cima disso a carreira inteira. Então, por isso a gente tem alguns médicos, assim, de renome que é praticamente impossível conseguir uma hora de atendimento com eles, porque eles realmente são muito requisitados. Com a especialidade eles acabaram agregando valor, reconhecimento, autoridade, né? E, enfim, tem aquela questão de escassez de agenda, né? E a medicina é um ótimo exemplo de tu ter uma especialidade. Na estética, principalmente em cidade pequena, parece que a gente precisa oferecer todos os serviços possíveis e impossíveis, senão parece que a gente vai acabar passando fome. Nossa, tu não vai sobreviver só com isso. Só que não é bem assim. Eu acho que mesmo em cidade de poucos habitantes existem as especialidades, né? Quem faz unha bem feito tem agenda só para isso. Quem é expert em coloração também. Então, por que você não pode ser uma especialista em estrias, em redução de medidas, em celulite, em estética íntima, né? Por exemplo, trabalhe bem e sempre vai ter clientes para ti. Te ajuda até a focar muito mais as estratégias do seu negócio. Então, é uma situação ali válida para a gente pensar como a gente está abordando o nosso negócio frente ao cliente. Cris, paciência, flexibilidade, adaptabilidade e planejamento faz você navegar pelos piores mares. Vinha calhar essa, né? No que a gente tá vivendo hoje, eu até dou risada porque ninguém mais aguenta o que a gente tá passando. E eu acho que não teve uma pessoa dentro da estética que não sofreu uma chacoalhada, né, nesses últimos meses. Obviamente, a gente ainda tá no meio de um turbilhão de incertezas, mas sabe quem que vai conseguir sair desse momento ainda com mais força do que antes? Quem tiver paciência, quem souber que não existe nada escrito em pedra, né? Que é hora de abrir a mente, ser flexível, quem souber se adaptar a uma realidade diferente, a um comportamento de compras diferente, mas principalmente quem tinha um planejamento anterior a esse momento, ou que conseguiu durante os piores dias ali, principalmente no começo ali, planejar os próximos passos apesar da incerteza do mercado. Tudo que está acontecendo hoje, ela pode acabar se repetindo em algum dia, e eu espero que a gente saiba tirar lições do ocorrido, né, para tá melhor preparado no futuro. Inclusive, a gente vai fazer um programa só falando disso, da necessidade de se adaptar para poder sobreviver nesse mercado. Até eu tenho um material bem legal, um artigo que eu peguei ontem falando das adaptações técnicas. Acredito que a próxima semana vai sair sobre isso também. E realmente, né, Gabriel, desde março as coisas têm ficado difíceis para todos os ramos e para a estética não poderia ser diferente, uma vez que muitas pessoas ainda enxergam ela como sendo um luxo e não uma área integrativa da saúde, né? Muitos profissionais, acho que aqueles que não tinham planejamento, uma reserva, acabaram sentindo a necessidade de ações mais imediatistas, né? Teve os que fecharam seus espaços e voltaram a trabalhar dentro de outras empresas de salão ou clínicas que já trabalhavam antes, teve os que mudaram o regime de trabalho com seus colaboradores a fim de todos se manterem, e teve quem realmente precisou fechar as portas que não encontrou outra alternativa, e até quem mudou de ramo. Então, como dizem, né, quem sobrevive são os que se adaptam às mudanças. Até eu estava pesquisando mais cedo que seria de Darwin, mas não, ela tá ligada assim à teoria de evolução, mas não é de Darwin essa frase. Não, tem realmente a teoria da evolução de Darwin, que fala justamente disso, né? Da adaptação, que foram se adaptando e foram ficando os mais fortes, digamos, né?
Então, também vem a calhar aqui nesse momento que a gente realmente, quem consegue se adaptar melhor e consegue mudar o rumo do negócio ali, acaba tendo mais tranquilidade, digamos. Continuando aqui, seja grata ou seja grato. Não é um programa de autoajuda esse, tá? Não se perca no meio ali. Mas eu acho que gratidão ajuda que a gente possa ver as coisas boas da vida também. A gente tá sempre preocupado com o que a gente ainda não tem. Mas a gente nunca tem tempo, parece, de agradecer, né? Pelo que a gente já conseguiu. Então, procure ser grato pelos clientes fiéis que você tem, que acreditam no teu trabalho, por fazer o que você ama e principalmente por isso gerar uma renda, né? E quando nós somos gratos pelo que a gente tem, a gente também fica mais aberto àquilo que pode vir. É a velha história da energia. A gente tem o hábito de olhar as situações sempre de forma crítica ou tendenciosa para um lado, principalmente para o nosso lado, né? Mas quando nós conseguimos entender de forma total aquilo que nos cerca e a gente também consegue agradecer por cada dia ou pequena conquista, tudo acaba fluindo melhor. Então, vamos nos lembrar que tudo é aprendizado. Eu tô com. Não sei se com a língua mais presa, acho que eu fiquei meio enferrujado depois de ficar uma semana fora ali do podcast e algumas palavras não estão saindo como eu gostaria. Vamos em frente. Agora eu vou soltar uma polêmica aqui, porque tem que ter uma polêmica no meio do programa, né? Senão, qual é a graça? Que você não fez nenhuma venda a não ser que tenha sido paga por isso. É muito interessante esse conceito, porque esses tempos eu tava conversando com uma pessoa que não tem nada a ver com a estética, inclusive. E ela me comentou, pô, esse mês aqui foi uma maravilha, eu fiz umas 200 vendas. E eu falei, poxa, legal, né? Pô, deve ter entrado um dinheiro bem interessante, então. E a pessoa me responde, não, que nada, foi tudo no crediário. Eu disse, pô, mas... Então, né, essa pessoa, na verdade, não fez nenhuma venda. Eu até entendo questões de cartões, né, porque há uma segurança maior ali no meio. Mas quando é aquele crediário de caderninho, de ficha, enfim, até não aparecer esse dinheiro na tua gaveta, na tua conta, tu não fez venda nenhuma. E pior do que isso, existe um risco enorme de você ter feito um serviço de graça ainda. Isso é bem verdade, né? Por mais que você faça um contrato, que a cliente assine tudo, que assine até uma nota promissória, nada é garantido e depois tu ainda vai ter que correr atrás dela para receber. Se não tiver, enfim, até que acionar um advogado, perder tempo em fórum e ainda assim pode não ter o ganho de causa, né? Então, a minha dica é não tenha medo de dizer não, né? Você não está se negando a vender, atender a pessoa, mas tu também não é obrigada a fazer um crediário. Hoje em dia é muito fácil tu ter um cartão de crédito, seja Nubank, esses outros bancos digitais, né? Então só não tem quem realmente não tem o tal do crédito. Então, assim, ó, ficha, caderninho, agendinha, isso daí não dá certo. Hoje em dia tem tanta opção no mercado, né, que não... Inclusive muito, muito barata, né, que não precisa continuar trabalhando em caderninho, coisas assim, porque sempre tem esse risco. A próxima também vai estar meio que ligada aqui com a questão que a gente está vivendo hoje, que é economize e guarde dinheiro. E aí deve ter muita gente pensando, poxa, se eu tivesse feito isso há um ano atrás, né, talvez a administração da crise teria sido bem diferente. Então procure sempre ter uma reserva para emergência. Não digo só emergência de nível de pandemia, né, como essa, mas outras emergências que podem acontecer durante o funcionamento do negócio também, porque os imprevistos são parte do processo, né? E estabeleça essa política de fazer uma reserva sempre porque é importante. Economizar é diferente de guardar dinheiro, né? Economizar é procurar um fornecedor mais barato, por exemplo, com a mesma qualidade, ou não gastar em coisas que não vão te ajudar a ganhar mais dinheiro, ou não gastar em coisas fúteis. Tudo isso eu tô falando de nível de negócio, né? Depois na vida cada um segue aí como quiser. E para dar um exemplo, não sei, pode ser, eu vou comprar um quadro caríssimo para colocar na parede do lado da recepção. Ou vou colocar uma televisão na recepção quando ninguém ficar mais do que um minuto lá, né? Então, esse tipo de coisa ali a gente considera como economizar, na verdade. Esse exemplo da TV é bem minha cara, né? Eu nunca achei isso necessário, porque eu sempre trabalhei com horário agendado, sempre respeitei o horário de cada cliente, então é difícil de ter gente esperando na recepção, a não ser que ela chegue muito antes do seu horário. Então eu deixo ali uma música ambiente, revistas, umas guloseimas e disponibilizo o Wi-Fi, porque hoje todo mundo vem com o celular, né? Eu vejo uns castelos na estética, uma ostentação sem tamanho, parece que um quer ser o melhor que o outro, né? Mas lembra que tudo isso é caro de se manter e também depende do público que tu vai ter.
Muitas vezes, né, toda essa onipotência, ela pode mais assustar do que atrair o teu cliente. E o maior lucro pode estar realmente no momento das tuas compras, onde que tu consegue economizar uns centavos aqui, uns reais acolá, isso tudo vai refletir no teu lucro. E ali ainda tem um cafezinho, né? Sentar ali e tomar um expresso, pra mim é mais interessante do que ficar vendo a televisão, na verdade. E a questão que tu comenta, né, dos castelos e tudo mais, é bem verdade, é a imagem que a gente quer passar pro nosso cliente, né? Tem, por exemplo, a gente pegar lojas, tem lojas que a gente olha assim de fora e diz, eu não vou nem botar o pé ali dentro, porque eu não tenho condições nem de entrar nessa loja, né? E daqui a pouco você está passando essa mesma mensagem pro cliente, quando na verdade o preço dos teus serviços não são assim absurdamente caros. E muita gente poderia pagar, mas tu acaba passando essa mensagem errada. A seguinte é que comunicação pode resolver qualquer problema. Eu tinha quase certeza que a gente tinha feito um episódio, né, de comunicação, e na verdade não foi. Acho que a gente conversou um pouco sobre o assunto ali dentro de outro episódio, acho que foi o 56, as habilidades essenciais para empreender na estética, algo assim. E eu fiquei coçando a cabeça aqui e até tô pensando em fazer um só sobre comunicação por causa da importância que ela tem. Ela é uma ferramenta muito poderosa e tão subestimada também que a maioria das pessoas não pensa muito nela como uma ferramenta. E eu acho que não existe nada, na verdade, que não possa ser solucionado quando a gente senta e conversa de forma aberta. Inclusive, eu estava lendo um livro, já faz um tempinho ali, que no português o nome é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. E ele trabalhou por muito tempo como negociador de situações conflitivas, inclusive de guerra e tudo mais. E todas elas ele conseguiu solucionar na base da comunicação. E até deixo como recomendação ali o livro, porque ele é bem interessante, quem puder dar uma olhada. E também deixo como recomendação, aproveitando o tópico, né, que você incentive essa comunicação no teu lugar de trabalho, principalmente quem tem colaboradores e tudo mais, porque assim você vai conseguir evitar muitos problemas antes mesmo deles se tornarem um problema. Porque quando as pessoas se sentem confortáveis, né, para falar do que lhes incomoda e tudo mais, fica muito mais fácil encontrar soluções. Eu tenho experiência, inclusive, de ter trabalhado em empresas mais rígidas, onde tua voz não é ouvida e o ambiente realmente é horrível. Sem falar que em algum momento essas bombas que o pessoal vai guardando, elas começam a explodir e aí fica uma situação ainda pior, né? E outro ponto importante, não só ouvir, mas também às vezes se aproximar das pessoas e perguntar, né, como que ela tá se sentindo, como é que tá a semana, enfim, incentivar essa comunicação se aproximando das pessoas. E é toda aquela questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, não fazer valer apenas as próprias vontades. Até vou citar de novo um livro, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor, ele também reforça a importância da comunicação em todos os tipos de relacionamentos, né? Do saber ouvir, de entender as situações e com as palavras certas, tu até conseguir que as coisas se encaminhem da forma como você mesma quer, mas sem conflitos ou desconfortos para qualquer um dos lados da negociação. Então fica a dica de 2 livros aqui para vocês. Esse livro, inclusive, é muito bom. Quem lê ou já leu algum dos dois que a gente comentou, comenta lá com a gente. Entra no Instagram e fala lá, dá uma comunicada com a gente, que a gente sempre gosta de fazer ter esse bate-papo com você. Seguindo aqui, estabeleça expectativas e resolva todas as dúvidas antes de começar um serviço. Também muito interessante esse. Acontece bastante em ramo de serviço onde tem uma entrega, digamos, física, né? Por exemplo, marketing, coisa assim, que tem uma entrega de um material. Que tem um acordo inicial, por exemplo, então o profissional começa a desenvolver o trabalho e tudo mais, e aí no meio do caminho o cliente começa a pedir mudança e mais mudança. Só que cada mudança, cada correção é tempo de trabalho que você tem que colocar, e então são gastos que você tem também. Então eu acredito que na estética também pode acontecer a gente fazer um trabalho e a pessoa voltar pedindo algum retoque. Até pensei no Botox agora, Cris. Então, é bom a gente estabelecer, né? É importante resolver todas essas dúvidas, estabelecer bem essas expectativas para que o cliente não volte pedindo esses retoques gratuitos depois. Principalmente quando o trabalho foi bem feito. Se o trabalho foi mal feito, ok, a gente, né, abre essa possibilidade. Mas eu acredito que todo mundo que está nos escutando trabalhe de forma certa, né? Trabalha com muita qualidade. Então, não deveria acontecer esse tipo de retoque. Já que tu puxou o Botox, né? Deixar uma dica técnica, eu sempre chamo a pessoa em torno de uns
15 dias depois de feita a aplicação para fazer uma revisão. Eu nem chamo de retoque, senão a pessoa acha que vai vir e que vai receber alguma aplicação. Eu chamo de revisão e sim, se houver necessidade de algum ponto de retoque, eu faço, né? Mas aí vir ali, sei lá, 4 meses depois de feito e querer um retoque, esquece, porque já é nova aplicação, né? Mas nesse tópico entra muito a questão da consulta, avaliação, uma anamnese bem feita, né? Junto da elaboração dos documentos, com uma ficha, com a ficha de avaliação, com um campo ao final para a cliente ela assinar, declarando que as suas informações prestadas elas são verdadeiras, que ela não omitiu nada de ti, né? O termo de consentimento do procedimento que vai ser realizado, lido e assinado, o contrato de prestação de serviço também lido, rubricado e assinado. Eu sei que a gente fica até com vergonha de tudo isso, que parece que a gente está duvidando da cliente, mas são documentos necessários para sua segurança, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas e o que pode acontecer amanhã. Então é um resguardo seu de uma possível ação que venha a ocorrer no futuro. Isso aí, é muito importante deixar tudo bem claro antes de começar. Não tenha vergonha de começar. Isso também, eu meio que ainda tô levando um tapa na cara, de repente, porque quem viu, tô aparecendo um pouco mais ali no nosso Instagram e tudo mais, né, que eu não tava aparecendo muito, vou procurar aparecer mais ainda, para que vocês, até vocês enjoarem da minha cara por lá. E eu acho que acontece com a maioria, a gente tá começando alguma coisa e fica até meio que com vergonha, né, de comentar, fica aquela dúvida na cabeça de, o que os outros vão pensar, ou até aquela sensação que a gente comentou por aqui de que precisa provar alguma coisa pra alguém. E isso, na verdade, é tudo bobagem da nossa cabeça. Principalmente se você tá desenvolvendo um trabalho bonito, maravilhoso, que ajuda muita gente, deixa a vergonha de lado e coloca a cara, oferece, aparece nas redes sociais e mostra pra todo mundo que você é um profissional excelente. Até outro dia eu li em algum lugar algo assim que dizia que você nunca vai ser criticado por alguém que tá fazendo menos do que você. E é muito certo essa frase. Sim, é isso daí. Ou tem também aquilo, né, que só leva pedrada, árvore que dá fruto. A gente já comentou tudo isso em outros episódios, porque a gente sempre fica naquele pensamento o que os outros vão pensar, que a gente vai ser chamada de blogueirinha e tal. Mas a gente não tá fazendo nada além do que vender o nosso peixe e também de ajudar muitas pessoas com o nosso conhecimento. Então, no momento que a gente faz um post, a gente aparece ali nos stories, a gente tá ajudando outras pessoas também. Quando a gente elabora um material, por mais que tenha uma ação por trás, que a gente queira, sei lá, fazer uma venda, esse material ele não deve ser sobre nós, ele é sobre algum problema que o nosso cliente enfrenta e que nós podemos sim ajudar de forma remunerada, né? Então, portanto, não tenha vergonha, apareça. Sim, e principalmente porque tudo isso aí que a gente faz, esse trabalho offline, digamos, é uma trabalheira, então tem que aproveitar também os minutos de aparecer e mostrar que é você que tá fazendo esse trabalho bonito aí. A próxima é não pense que a situação atual vai durar para sempre. Também pode ser relacionado com o que a gente tá vivendo hoje, né? Mas vamos levar isso, pode acontecer pro lado positivo como pro lado negativo. E pensando no lado positivo, né? Vamos dizer que você tá lá super bem com o teu negócio, estabelece um prolabore altíssimo, é uma maravilha. Considerando que sempre vai estar igual, vai estar sempre desse jeito. Aí começa a gastar em coisas caras ali, sem pensar muito, né, que a fama e o bom negócio pode não durar para sempre. E a gente notou esse ano que realmente é assim, né? Então, a ideia é que você seja consciente. Se você está muito bem, invista uma parte desse dinheiro, pense em estratégias para criar outras fontes de renda, ou simplesmente guarde uma parte, né, para tempos difíceis como o que a gente está vivendo hoje. E o lado negativo também, ele não vai durar para sempre. Se você está trabalhando direitinho, com qualidade, com força de vontade, não desiste agora, porque o resultado vai aparecer. Não existe tempo ruim que dure para sempre. Eu até ri aqui, né? Porque conto de fadas eu deixo para os livros. O segredo é ter os pés no chão e viver dentro de uma realidade aceitável, né? Eu sei de muitos empresários ricos, mas que são de empresas falidas. Isso também é mais uma coisa que já foi comentada. Então, assim como eu conheço história de pessoas que começaram do nada e com força de vontade, trabalho honesto, hoje estão muito bem, o inverso também ocorre. Então, o segredo é ter um olho nos negócios e o outro em tudo que acontece à nossa volta. Um olho no gato e outro no peixe, dizem, né? Mais ou menos por aí. O próximo é assuma riscos, mas riscos calculados. Eu acho que só o fato de a pessoa já estar trabalhando como independente ou ter uma empresa já é um risco enorme
E se não fosse para assumir risco, todo mundo ia estar trabalhando para alguma empresa, que também tem risco hoje em dia, né? Mas enfim, é um risco um pouco menor. Mas à medida que a gente for se estabelecendo, né, é sempre importante a gente calcular esses riscos. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que eu quero pegar um empréstimo para uma expansão. Então, aqui, você quer fazer isso, faz, mas faz isso com todos os dados na ponta do lápis para não ter nenhuma surpresa depois no futuro. Vamos dizer que você quer, né, vou abrir uma linha de serviços nova. Procure entender as vantagens e desvantagens dessa linha nova, os riscos, os benefícios dessa decisão. Porque aí, caso surja algum imprevisto, você vai estar melhor preparada para lidar com eles, né? Correr os riscos faz parte dos negócios e hoje mesmo uma CLT, um concurso, eles não te dão mais tanta segurança. No funcionalismo, a realidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, são salários parcelados e na estética, a maioria das relações que eram por contrato e comissionamento, agora com a pandemia ficou ainda mais difícil manter o CLT, então as pessoas estão focando nessa forma de trabalho, né? Principalmente quando tu não tem um esforço em conjunto, é meio difícil de tu manter o CLT, né? Então, os riscos, eles fazem parte da vida, mas você não precisa ser pega de surpresa por eles se tu estiver organizada com todas as dicas que nós demos nos demais episódios. Para quem ficou até aqui, aguenta mais um pouquinho, que tem só mais 2, eu vou te parabenizar, porque já estamos em 40 e tantos minutos de episódio, eu sei que quando é um pouco mais longo, o pessoal acaba, né, na metade ali, vai dando uma preguicinha de continuar, então... Já dou os parabéns ali, aguenta um pouquinho, tem só mais 2. A próxima é opinião é igual pi, todo mundo tem um. Eu não vou falar a palavra aqui, porque senão daqui a pouco a gente vai ter problema com as plataformas ali e vão bloquear o nosso conteúdo por causa de uma palavra no meio. Mas é isso aí mesmo. Se você tá começando, já se estabeleceu, né? Sempre vai ter alguém com uma opinião achando que sabe mais do que você sobre como as coisas funcionam dentro do teu espaço. E eu sempre digo que procura filtrar essas opiniões, tem várias que vão ser muito válidas, a gente tem que considerar, obviamente, para poder sempre estar melhorando, mas tem várias que vão ser opinião furada de quem não tem nada melhor para fazer e tá ali só, passa o dia inteiro na internet procurando assunto para comentar depois. E as pessoas adoram opinar ou mesmo criticar os demais, principalmente aqueles que não fazem nada com a própria situação, mas acham que são ali um PhD naquilo que os outros executam. Então, sim, a gente vai ter críticas que realmente serão construtivas, por mais que a gente possa não gostar delas no momento, então procura ouvir, veja o que te serve e guarda, né? Agora, aquilo que vier com uma pitada de maldade, apenas exclua e não pega pra ti. Última, tá pra soltar aquele aqui, né? Depois vamos ver se eu faço essa edição ou deixo o meu mesmo. Mas respeite todo mundo. Pra finalizar aqui, né? Respeite colaboradores, colegas, fornecedores, parceiros, sócio, o que for. O que a gente tem que lembrar, que também é uma frase meio comum ali, que outra pessoa tá enfrentando uma batalha que a gente não faz nem ideia, né? Não sabe nada a respeito. Então vamos procurar ser gentil também. Eu tenho visto muita briguinha, entre aspas, né, em redes sociais até, não necessariamente só na estética, onde um profissional ataca o outro, um se acha melhor que o outro, e eu acho isso totalmente desnecessário. Eu acho que ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender, e nem tão ignorante que não possa ensinar algo. Então, além de tudo isso, tem a questão que cada pessoa é única, tem uma experiência única, e isso já torna muito difícil fazer qualquer comparação. A gente pode pegar 2 profissionais com a mesma formação, colocar eles lado a lado para conversar sobre um assunto específico, alcançar um objetivo comum, mas com caminhos e ideias totalmente diferentes de como chegar nesse objetivo. Isso se deve muito à trajetória de cada um dentro do ambiente de trabalho. Mesmo na estética eu vejo que existem muitos experts por aí, né? E eu confesso que eu não gosto desse termo porque ninguém sabe exatamente tudo sobre tudo. Tu pode até pegar uma disfunção, digamos que a celulite, estudar sobre ela, fisiologia, ativos, aparelhos, mas cada pessoa é uma caixinha de surpresas e nem sempre as coisas elas vão ocorrer conforme está na literatura. Eu sei que tem muita jogada de marketing, né? Que é vender uma imagem, vender que tu é um expert, mas sejamos mais cautelosos e respeitosos com os demais. Não, e até hoje tem muita informação online, né? Quando a gente estava começando, talvez não existia tanta. Nossa trajetória profissional, eu digo, né? E
E as pessoas aprendem de forma diferente. Então, pode ter gente que foi para uma faculdade super reconhecida e saiu e não aprendeu absolutamente nada, porque só foi frequentar as aulas, enquanto outro aprendeu em casa e é um gênio no assunto. Então, a gente também tem que considerar esse tipo de coisa que não é, às vezes, só o título tal te dá o poder de ser tal. Não, não é só assim que funciona a situação profissional hoje em dia. Mas, hoje sim, que a gente vai ficando por aqui, Cris, não vou nem te perguntar se tem mais uma coisa para Não, adicionar, chega. porque já são 50 minutos de programa, acho que foi o mais longo que a gente fez até hoje. Mas é bom também para ir testando, né? Daqui a pouco o pessoal gosta de um programa um pouco mais assim, mais longo, dá tempo de, né, ter um trajeto um pouco maior, ou faz 1 hora de exercício, quer escutar a hora completa ali nós. Então, daqui a pouco, se vocês gostarem, comentem com a gente se vocês preferem assuntos mais longos ou podcasts mais curtos ali, de 15, 20 minutos, talvez, que a gente também vai ir adaptando conforme o gosto de todo mundo, né? A gente não quer fazer um programa só de um lado, a gente quer sempre ter essa comunicação com vocês. Mas, como eu estava comentando, a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris. Até a próxima quinta.